Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício e a gente chega hoje para a nossa oitava aula. Na aula de hoje, nós vamos falar de outras metodologias ágeis. A gente sempre tem falado muito do Scrum, falar do XP, só que existe vida além disso. Então, o objetivo da aula de hoje é justamente isso. Então, vamos lá. Ah, as nossas metas, né, de aprendizagem hoje é falar, né, apresentar para vocês o OpenUp, o Crystal e o Lean Software Development. Além disso, falar um pouquinho também do Kanban, que já é bem conhecido de vocês. Bem, a gente vem falar do OpenUp, né? O OpenUp foi uma metodologia criada em 2005 pela Enterprise Foundation. Essa Enterprise Foundation era uma espécie de parceira, né, da Microsoft. Opa, desculpem, ato falho, da IBM. Ela tem algumas características que são até interessantes, tá bom? Então, hum, OpenUp, ele é o Open Unified Process. Então, como o próprio nome já sugere, ele é uma espécie de resposta mais sofisticada para algumas organizações que não podem abrir mão da governança, mas mesmo assim precisam de velocidade. Tá? Então, ele é uma espécie de processo ágil sobre o processo unificado. Essencialmente, ele vai ser um processo unificado, né? Ele vai ser iterativo incremental, ele terá ele vai se caracterizar por ser, no mínimo, completo e extensível. Isso é a definição do próprio Cockburn. Então, a filosofia por trás dele é criar um híbrido assim poderoso, tá? Então ele, sim, a ideia é herdar toda toda a capacidade de produzir documentação, sim, e aquele foco arquitetural que existe no RUP, né, no Rational Unified Process, só que juntando isso a agilidade do XP, tá? E também ele inclui as práticas de gerenciamento do Scrum, tá? Ele utiliza esses três processos e montou um novo. Então, diferente dos ciclos de processos, né, monolíticos, o OpenUp ele opera em camadas de tempo, certo? Então, ele tem, assim, no nível mais granular, o que ele chama de microincremento. Tá? Esse microincremento pode durar até horas, né? Até horas, pode ser do tamanho de horas, ou pode ser dias, tá? Ele vai. Aí, quando vocês lembram, né, do processo unificado, ele tem o foco dele no processo, tá? O foco dele está no processo. Só que as metodologias ágeis, elas não focam no processo, elas focam no indivíduo. Então, ele muda essa abordagem do processo unificado e passa a focar no indivíduo e em itens de trabalho específicos. Ok? Aí você tem, numa parte mais granular, esse microincremento, aí depois você vai para uma segunda parte, onde nós temos a interação. Essa interação dura semanas. E essas semanas, mesmo assim, o foco sempre vai estar naquela ideia do ágil, né? Que é você entregar um executável testado dentro dessa janela de tempo. Tá? Isso aí é o segundo nível, né? E temos o outro nível, que é o nível de ciclo de vida do projeto. Então, esse ciclo de vida, ele é medido em meses. Ele vai focar, nesse caso, nos stakeholders, certo? E seguir também aquelas fases clássicas que caracterizam o processo unificado, que são a iniciação, a elaboração, a construção e a transição. Lembrando, né, o que acontece, quais são as disciplinas que estão aí dentro de cada uma delas. Ah, sim, dentro desse contexto, né, para que todo esse balaio aí funcione, a equipe ela precisa atuar em grandes áreas colaborativas, tá?
Então, a primeira, eles têm quatro áreas, né? Quatro áreas, quatro blocos. O primeiro deles é a intenção, que é o que deve ser feito, assim, de requisitos. O outro bloco é outra área é a solução, que é o desenvolvimento técnico que você realiza. Depois eu tenho a gerência, que a gerência fala da coordenação, né? Da coordenação desse processo. E sustentando tudo isso, dando a base à comunicação e colaboração, que é algo que não havia no processo unificado clássico. Então, e vamos seguir aqui, eu já falei até demais. Então, o resumo aqui vai ser, assim, ele disse que é uma abordagem interativa, incremental, ele tem a ideia do RUP, a agilidade XP e as práticas do Scrum. Ele se autodeclara como leve pragmático e com foco no desenvolvimento colaborativo. Aí, focando um pouco, né? Eu já falei, né, um pouco dessas grandes áreas, tá? Que atuam interativamente e se comunicam. É, tem a parte de comunicação que dá sustentação, né? Que é a base para todas as outras. O objetivo, intenção, é aquilo que deve ser executado. Aquilo que deve ser executado. Lembram lá da sprint ou do backlog? São as coisas que devem ser feitas, né? A solução, como pode até confundir, né? Quando vocês vão olhar, pode confundir com o objetivo, mas a solução está ligada à codificação em si, ao desenvolvimento técnico, a você construir os seus diagramas, então os testes que são feitos, então tudo isso está dentro da área de solução. E tem o controle e a coordenação, né? Isso aí desculpem, né? A gerência, que é o controle, justamente o controle e a coordenação do projeto, né? Do processo inteiro. Seguindo um pouquinho mais à frente, nós temos o Crystal, né? O Crystal, ele é uma metodologia ágil também. Ela foi criada pelo Cockburn em 98 e assim, ela traz uma visão mais humanista, né, para a engenharia de software. Ele tem uma premissa central de que pessoas e comunicação elas superam processos rígidos. O autor ele argumenta que quanto maior a necessidade de comunicação, quanto mais eu me comunicar, menos artefatos ou documentação formal é necessário, né? E isso acaba tornando o processo mais eficiente. E eu concordo de certa forma com ele. Eu acho que muito mais que documentação, a gente precisa que as pessoas conheçam e entendam, né, o sistema, o processo em si. Então, o grande diferencial aí do Crystal é que ele utiliza uma família de cores. Tá? Então, essa família de cores do Crystal, ele reconhece, ele tem um método, né, que você reconhece um projeto crítico, é, que um processo assim, por exemplo, que seja para um processo que seja para salvar uma vida humana, por exemplo, um processo para desenvolvimento de um software hospitalar, ele não pode ser comparado com um projeto de lazer, por exemplo. Um sistema que vai é, gerenciar, gerenciar atividades lúdicas, atividades de entretenimento. Então, dentro dessa premissa, ele classifica os projetos por tamanho de equipe e pela criticidade que ele pode ter. Então, essa criticidade, essa criticidade ele tem quatro classificações, né? Quatro
fatores. É o conforto, o dinheiro essencial, aquilo que é essencial, e a vida essencial. Então ele divide nesses elementos. Ah, então, o, ele tem uma divisão, né? O que eles chamam de Crystal Clear, que ele é destinado a equipes de 1 a 6 pessoas, né? Em projetos que têm uma criticidade um pouco mais baixa. Ele é um nível bem mais leve, bem mais fluido que o outros elementos mais. Outros outros elementos mais pesados do próprio Crystal, né? Aí ele tem a divisão de cores. Então, o Crystal Clear ele foi feito para assim, projetos assim, de baixa criticidade. Aí eu tenho aí de 1 a 6 pessoas envolvidas. Tá? Então, à medida que a equipe cresce, o risco vai aumentando e a gente vai escurecendo essa cor. Então, por exemplo, eu tenho o Yellow, que é dentro do Crystal também, ele vai de 7 a 20 pessoas. O Orange, ele vai de 21 a 40 e o Red de 41 a 80. Tá? Então, quando eu tenho um projeto desse tipo, né, ah, essa criticidade que ele associa é uma criticidade que envolve risco de vida, por exemplo. Então, ele tem uma regra de ouro, né? Quanto mais escuro, né, ele for, ele é maior e mais crítico, mais cerimônias e formalidades são exigidas. Então, as propriedades que são obrigatórias aqui no Crystal, para que ele funcione, tá? Incluem aqueles mesmos elementos do desenvolvimento ágil, que são as entregas frequentes. eh, Ele traz aquela melhoria reflexiva e constante, né, e comunicação mais intensa, que ele prefere que seja cara a cara, né? Agora vocês têm que associar que isso é quando, né, o contexto histórico da criação do Cristo, né? Hoje em dia é difícil a gente fazer algo pessoalmente, né, no desenvolvimento. Todas essas interações normalmente elas são remotas de algum modo. Então ele tem uma ideia que eu acho muito interessante. É, muito interessante. Então, ele, ele vem daquela coisa, pô, se o teu sistema ele não é tão crítico, não é tão grande, por que é que eu tenho que produzir bilhões de artefatos? Bilhões de artefatos. Então, dessa forma, a ideia dele é sim ser mais eficiente, focar, explorar, né, os talentos e habilidades da equipe. Seguindo aqui em frente, pessoal, ainda falando do Crystal, ele tem essa família de cores, né? Como eu já falei, ele tem de 1 a 6, que a criticidade ele chama de conforto, ah, de 7 a 20 pessoas, ele chama de dinheiro essencial. Daí nós temos uma divisão entre Yellow e Orange, né? Sendo que o Yellow vai de 7 a 20 e o Orange vai de 21 a 40. E temos aí os que envolvem risco de vida, que é o Red, né, que vai até 80 pessoas, né, de 41 a 80. Então, seguindo aqui em frente, pessoal. Aí agora, trazendo de novo aí o OpenUp, acabou ficando um pouquinho deslocado, né? Esse slide, mas voltando um pouco ao OpenUp, ele tem 7 papéis. E esses papéis não são muito diferentes daquilo que nós temos nas metodologias. Então, nós temos os stakeholders, né, que é aquela pessoa que vai comunicar suas necessidades, que vai passar, olha, eu preciso disso. São aqueles elementos que vão interagir com o sistema de algum modo.
Aí nós vemos para o analista que vai trabalhar na intenção, né? No intent, no objetivo. Ele vai fazer a coleta de informações, todo aquele trabalho, né? De, de levantar requisitos, de entender a necessidade do cliente, né? E tentar formalizar isso de algum modo. Aí nós temos o arquiteto, que ele vai ser o responsável pelo design, pela arquitetura da sua aplicação, né? O dev, que vai escrever códigos e vai escrever testes. Esses testes, a gente está falando do teste de unidade, claro. Como não poderia ser diferente, o dev, né, o desenvolvedor, ele estará sempre focado na área de solução. Temos também o testador, que também está inserido dentro desse contexto da solução, e ele vai criar os testes mais elaborados, criar seus casos de testes, fazer aqueles testes que sejam necessários e que já foram acordados que devem ser executados. E temos também dois papéis. O gerente de projeto, sim, vai liderar, vai coordenar a execução do projeto, e nós teremos também a figura do N-Role. E esse N-Role é algo que é interessante no OpenApp, que é aquela coisa, olha, eu preciso de uma tarefa geral qualquer, tá? Eu preciso de um serviço geral qualquer para ser feito. Aí vai ser o papel atribuído a quem vai desempenhar esse tipo de coisas. Vamos voltar aqui para o Crystal, né? Ele tem alguns princípios básicos. Esses princípios básicos, eles são focados. Ele traz toda aquela ideia das metodologias ágeis. Então, ele vai sempre focar no trabalho direto com o cliente. Porque a metodologia ágil, ela sempre, a ideia dela é trazer o cliente para perto de você. Quando você traz o cliente para perto de você, é, ele fica, ele se sente como parte da equipe. Ele no final do projeto, e isso não é incomum, ele toma aquele projeto como tendo sido desenvolvido por ele mesmo. Ele cria essa ligação até afetiva com o sistema. E com isso ele vai defender aquilo sempre que for possível. Tá? Ah, nós temos a questão de complexidade que ela vai aumentar o custo que está associado a ela. Por quê? Porque você vai inserir mais recursos, você vai inserir mais tempo, você vai inserir ah, mais pessoas, tá? Então, você vai demandar mais tempo. Tudo isso tem que ser traduzido em dinheiro, né? Então, é, assim, é uma é, é algo que vai envolver um planejamento, porque ele vai de fato impactar aí sim, no seu negócio, né, nas entregas que você vai fazer. Outro princípio do Crystal é que ah, você vai ter equipes maiores, e essas equipes maiores, à medida que vão crescendo, elas vão necessitar de uma atenção maior, né? De uma atenção maior. Então, elas precisam aplicar uma metodologia diferenciada para a para a sua execução. Então, eita gargantinha. Ah, ele também, o Crystal, ele é meio avesso a cerimônias, tá? Ele acha que, assim, muitas cerimônias, eles geram uma maior criticidade. É porque eu vou aumentando o tempo que eu vou levar para realizar aquilo, tá? Então, ele vai associando esse excesso de cerimônias, de checkpoints que você tem, né, no seu projeto, ele associa isso a uma maior criticidade que você tem. Ah, sim, toda metodologia ágil, ela preza pela comunicação com seus clientes.
Aí a comunicação interna dentro da equipe. É por isso que algumas delas, a pessoa que começa a trabalhar numa demanda nem sempre é a mesma que termina, né? Porque eles prezam, né? A metodologia ágil, ela preza pelo conhecimento total do projeto. O Crystal ele não adota isso, pelo menos ele não explicita isso em nenhuma de suas regras, nenhuma de suas premissas, tá? Mas ele preza por uma comunicação com feedbacks constantes. Esses feedbacks não necessariamente eles necessitam de cerimônias, certo? Mas é de bom tom, não é, que a gente sempre tenha pelo menos uma dele, né? Uma reunião rápida no início do dia, onde você possa falar daquilo que você fez, né? Aquilo que você vai fazer e das dificuldades que você pode ter associadas a essa release, né? A esse trabalho que você está executando. Hum, sim, como você é necessário que você se comunique constantemente. Então, uma das necessidades é que você aprenda a lidar com pessoas. E talvez isso seja mais complicado assim para quem é mais focado ali no desenvolvimento, né? Nem sempre nós somos conhecidos pela nossa capacidade de interação. Então é uma skill que a gente precisa desenvolver para que elas sejam mais, como é que eu posso lhe dizer? Para que a gente possa fazer com que isso flua melhor. Outro princípio básico aí do Crystal é assim, a eficiência no desenvolvimento, certo? Você tem que eliminar pontos de falha, você tem que tentar otimizar aquilo que você faz. Então vamos aqui em frente, né? Falamos aqui já bastante do Crystal. Vamos começar agora a falar do Lean. O Lean é uma metodologia assim, focada, né? Focada na manufatura, né? Ele não nasceu do software, né? Ele nasceu na produção automotiva, porque ele, assim, é inspirado na manufatura, né? No processo de produção da Toyota. E quando a gente recapitula todas essa, aquele processo de fábrica, né? De software, a gente sabe que o foco da Toyota, né, que eles chamam de toyotismo, né, a evolução do Fordismo e tal, é, ele chama, tudo isso aí, ele, ah, a gente tem que ver o contexto histórico disso aí, claro, a gente teve pós-guerra, bom. Então o foco principal é eliminar desperdícios, é o manter o mínimo possível, é que ele fala, o mínimo possível em estoque, né? Você eliminar o máximo desses desperdícios. É você prezar pela qualidade, prezar pela qualidade, ao invés do volume. Do volume. Ah, outra coisa que ele espera é que os processos eles sejam bem rápidos. Mas ele foi de fato adaptado, né, para o processo de desenvolvimento como e ele trouxe com isso a, o objetivo de fornecer um valor ao cliente com o menor custo possível. Então a mentalidade do Lean, ela foca, assim, ele é até obsessivo na eliminação de desperdícios e na velocidade dos processos. Assim, na prática, quando a gente traz para a engenharia de software, o Lean ele identifica 7 tipos de desperdício, né? O primeiro desperdício é que eles chamam de muda, né? Tipo de desperdício, que ele precisa combater. O primeiro deles
é o trabalho que é parcialmente feito apenas, ou seja, é o código que não está integrado. O cara faz um trecho e esse trecho, essa release dele fica meio perdida dentro do sistema. Outra coisa que ele foca, né, é na alternância das tarefas que você executa. Então, eh, sim, a ideia dele, né, o que ele prega é que essa alternância de tarefas, ela mata a produtividade, certo? Ela tem aquele caráter mais eh, determinístico. E vocês têm que levar em consideração que o toyotismo, ele é uma evolução do fordismo. E no fordismo, né, você tinha aquela coisa da linha de produção, e essa linha de produção a pessoa é bem especialista. A pessoa ela faz exatamente aquilo, né? Isso dentro da produção automotiva. Quando você traz para dentro de um contexto de software, eh, ele ele entende que quando você precisa fazer diversas coisas, a sua produtividade ela vai cair. Então, se você desenvolve, você tem apenas que desenvolver. Se você é testador, você tem apenas que testar. Se você se tem que trabalhar com banco de dados, você só vai trabalhar com banco de dados. Tá? Outro ponto de falha é a espera, né? Para receber novas demandas, para você produzir novos conceitos, novas estruturas. Outra, outra é o movimento que é desnecessário que você faz dentro, essa movimentação dentro do projeto. Ele considera isso aí desnecessário. E os defeitos, os problemas. Por isso que ele tem esse foco aí na qualidade. Então, para combater esses desperdícios, o Lean ele tem alguns princípios, né? Ele tem 7 princípios. 7 princípios. Então, o mais notável deles, o mais claro, é decidir o mais tarde possível. Porque não é uma questão de improvisar, não é uma questão de improvisar, mas a ideia, a ideia do Lean é que você esteja sempre focado, você esteja sempre direcionado e tendo em mente a, assim, fatos reais, fatos atuais e não previsões que você fez lá atrás. Então é por isso que ele prega assim que o processo de decisão seja o mais tarde possível. Ah, então, então vamos aqui listar todos os princípios, né? Ah, o primeiro deles é a eliminação de desperdícios. Então, o foco é você entregar aquilo que o cliente precisa. E nesse aspecto, ele combate uma das coisas que eu também combato dentro do desenvolvimento, que é o over-engineer, que é você fazer mais do que é, é necessário, você agregar uma complexidade que é totalmente desnecessária, porque o dev ou quem desenhou aquele projeto imaginou que deveria ser assim. E na verdade, ele está trazendo um foco pessoal. Uhum, não é? Quando ele faz isso, ele está trazendo um foco totalmente pessoal, está ignorando o que de fato, o cliente precisa. Muitas vezes, e isso não é incomum, eh, as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento, elas estão estudando para alguma coisa ou viu uma nova tecnologia e ela quer, dentro daquele projeto que ela está sendo paga para desenvolver, ela quer estudar, né, quer aplicar aquilo que ela viu e ela nem sabe direito se aquilo ali dá certo. Ela só viu aquilo ali em algum lugar, viu alguns comentários na internet, mas ela não tem um conhecimento prático do que aquilo realmente faz ou se é realmente necessário.
Então ele agrega essa camada de complexidade desnecessária. E eu combato muito isso. Se você for olhar o código que eu escrevo, ele procura ser o mais simples possível. Mais simples possível. Eu não preciso criar coisas mirabolantes que não estejam naquele contexto especificado pelo cliente. Ok? Então, ele entende isso, essas atividades, como atividades de desperdício, porque você está realmente desperdiçando tempo. Tá? Assim, você não está com foco na produtividade em si. Aí você tem o segundo princípio, né, que é ampliar o aprendizado. E a ampliação desse aprendizado se dá pelo feedback constante. Se dá pelo o feedback constante. Então, eh, isso aí está, esse feedback constante, que é do princípio 2 está diretamente ligado ao princípio 4, né, que é entregar o mais rápido possível. Ah, então, o terceiro princípio é decidir o mais tarde possível, como eu já falei, que é algo que sempre chama a atenção, né, quando eu estou falando de Lean, as pessoas sempre ficam, porque fica parecendo que há uma que não parece muito um processo japonês, né, focado no processo de uma fábrica japonesa, né? Então, por quê? Porque o japonês ele é pragmático, né? Ele é bem focado naquilo ali e quando você fala em decidir o mais tarde possível, fica parecendo que você está improvisando. Mas a ideia não é improvisar de forma alguma. É simplesmente manter as suas opções abertas e tentar se basear suas decisões em fatos atuais. Focar naquilo que está aqui. Imagine um mercado financeiro, né? O mercado financeiro muda não só diariamente, como várias vezes durante o dia. Se eles. A previsão que eles fizeram há 3 meses, você não pode aplicar hoje, né? Você tem que ver o mercado hoje. E é mais ou menos isso que o Lean preza. Aí, falando seguindo, né, pro P4, né, pro princípio 4, que é entregar o mais rápido possível, ele 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 foca nisso, né, para que você possa colher esses feedbacks reais. Um exemplo assim prático disso aí, exemplo prático, é sim, que a gente pode dizer que é de sucesso do Lean, que ao eliminar reuniões, certo? Reuniões longas, reuniões de aprovação, eh, focar apenas nas funcionalidades solicitadas, uma determinada empresa consegue reduzir até 40% do tempo destinado à entrega, né? Isso aí é algo bem interessante, tá? Então, você tem que procurar sempre otimizar o seu processo de trabalho. Seguindo para o princípio 5 é dar poder à equipe. Aquilo que caracteriza os processos ágeis é eu ter equipes autogerenciadas. As equipes se gerenciam entre si. E como é que elas se gerenciam? Eh, Porque é dado um poder a elas. As equipes é dado liberdade para que ela possa pensar, que ela possa se organizar, e com isso ela vai se ajustando. Isso é dar poder à equipe, é você dar à equipe um poder decisório sobre determinados aspectos dentro da sua área de atuação. Ela não ficar muito amarrada. Tá? Temos também a parte de construção com integridade, né? Esse construir com integridade é, é você é você é você trabalhar o seu processo sem que haja a cada entrega que você vai fazer uma quebra naquilo que já foi feito. Tá? É você manter aquele seu desenvolvimento
sempre é conectado com aquilo que já foi feito, para que você não tenha um retrabalho, certo? Não tenha, por exemplo, quebrado alguma parte do seu código pela integração que você fez. Então, é por isso que a gente tenta, quando aplica o Lean, você tenta eh, garantir que as partes, elas, a cada interação, a cada momento que elas forem entregues, elas não causem prejuízo àquilo que já foi feito, beleza? Temos também o princípio 7, né, que é ver o todo. É você olhar aquilo que foi feito, certo? E procurar otimizar continuamente o seu processo, seja a sua codificação, seja a gestão que é feita em cima disso aí, ah, seja as demandas que vão ser que vão ser feitas, que vão ser entregues. Por isso que é necessário fazer uma avaliação em cima daquilo, das demandas que foram passadas e discutir com o cliente essa necessidade. Perfeito? Vamos aqui em frente. A gente saiu dos princípios do Lean. Vamos aqui focar nos 7 desperdícios que ele identifica. O primeiro desperdício é o trabalho que foi parcialmente executado, que é aquele indivíduo que começa e não termina, né? É o trabalho que acabou não se integrando com outros, é aquele trabalho que não foi entregue. É aquele trabalho que o desenvolvedor ou mesmo o arquiteto começou a fazer, é, e acabou não finalizando, porque ele partiu para outro foco. Ele mudou o foco dele para outro lugar. E isso aí é algo que eu considero assim até criminoso com o cliente. Por que eu considero isso? Porque quando você vai fazer o cliente está te pagando para isso, ah, a ideia, o que ele espera é que aquele dinheiro que ele investiu seja feito, seja empregado, certo? Para que você desenvolva aquele produto para ele. Imagina o seguinte, ah, você pagou um pintor na sua casa, pagou o pintor para pintar a sua casa e aí de repente você pediu para ele pintar as paredes da sua casa, né? Só que aí o que o pintor fez? Ele achou melhor, achou interessante, ele viu uns vasos eh, de cimento, né, com as plantinhas lá da sua casa. Aí ele, não, vou pintar esses 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 vasos, esses jarros aqui de concreto. Aí ele foi lá, né, começou a pintar. Só que aí ele se lembrou, não, não, eu não fui pago para isso. Eu não fui pago para isso. Aí ele deixa aquele vaso ali. É a mesma coisa, tá? Ele começou a fazer algo que não era o seu objetivo, de fato. Ele quis fazer uma gentileza. Eh, Só que aí ele vê depois, olha, o meu prazo está em cima, não, ó, não me pagaram para isso aqui, então aí ele volta a fazer o que estava fazendo anteriormente. Aí ele deixa aquele trabalho lá, aquele serviço que ele começou e não foi pedido, inacabado. Aquilo não vai causar nenhum impacto no sistema, porque no projeto, porque o objetivo era pintar a casa, tá? Então era pintar o jarro. Mas ele gastou parte do tempo dele, que deveria ser empregado para o desenvolvimento ou para a pintura da casa, pintando um vaso. Entenderam qual a ideia? Outra coisa, processos extras. Então, é eu criar aquela documentação desnecessária, é aquela documentação extensa, aquela documentação que não acaba nunca. Então, ah, gente, assim,
não é nenhuma crítica ao processo em si, não é nenhuma crítica ao ML, mas ó, o ML são 14 diagramas. Aí tem muita gente, muito arquiteto, ou o cara que acabou de sair da universidade, quer mostrar que detém o conhecimento sobre aquilo, aí vai para um projeto para implementar aí uma lanchonete, e o camarada, um sistema de uma lanchonete, o camarada quer usar os 14 diagramas da UML. Isso não faz sentido nenhum, nenhum. Eu não sou o maior fã de UML, eu entendo que é necessário, mas é uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que você pode usar ah, processos mais leves, documentações mais leves. Eu já falei para vocês do C4 Model, né? Eu dei uma pincelada aqui no C4 Model, disse qual era a ideia. O C4 Model tem 4 diagramas e a gente só usa 3. Tá? Só usa 3. É um documento de arquitetura, porque na verdade o que você vai precisar é um documento que balize a arquitetura do seu sistema, não uma documentação extensa, certo? Que não vai servir para nada depois. Então, isso é um desperdício, porque você está gerando uma documentação que não vai ser utilizada. É o mínimo possível de documento. O mínimo possível. Outra coisa, funcionalidades que não foram solicitadas. Tá? Isso aqui é totalmente diferente da ideia lá da pintura do jarro, porque aqui nesse caso, a pessoa quer fazer uma melhoria. Vamos seguir no exemplo da pintura. Tá? O camarada lá, o nosso pintor prestativo e atencioso, ele olhou uma parede, aí pensou: nossa, essa parede aqui, uma textura ficaria muito legal. Aí o que que ele faz? Ele pega parte do dinheiro que foi dado a ele, vai e compra um texturato lá na loja de construção, né? De material de construção. Aí vai lá, traz aquele texturato e aplica na parede. O cliente chega, olha aquilo ali e ele já pergunta: que coisa é essa? Que foi que tu fez aí? Aí ele: não, eu achei melhor, achei que ficava legal. Só que o cliente não te pediu aquilo. Pode estar lindo, mas o cliente não te pediu. Faz somente aquilo que foi solicitado, estritamente aquilo que foi solicitado. Não inventa, cara. Não inventa. Outra coisa é o chaveamento de tarefas. E esse chaveamento de tarefas, ele é o que eles chamam de multitarefa excessiva, né? É eu ficar trocando é, de tarefa o tempo todo. Eu ter, por exemplo, ah, vamos fazer uma analogia com o Scrum, né? O camarada pega ali ah, o desenvolvimento de 3 histórias distintas dentro daquela sprint. Aí ele começa a trabalhar com uma, antes de terminar ele passa para outra, depois ele passa para outra e volta para a primeira, ao invés de concluir. Então a ideia é conclua o que você está fazendo e depois você faz a outra, cara. Depois você faz, não tem nenhum problema você fazer as 3 demandas, mas você precisa terminar uma para poder começar a outra, porque senão fica aquela coisa do trabalho parcialmente executado também. Ah, outra coisa que o Lean ele combate, né, e ele considera isso um desperdício. É espera. É eu ter reunião, eu ter aprovações demoradas. Então, tudo isso é tempo e o tempo é custo. E esse custo vai ser repassado para o cliente. O cliente não te pagou para ter excesso de reunião. Ele vai perguntar o que você fez, né? Não, o que foi feito aí pela equipe? Não, nós nos reunimos, nós produzimos documentação. Cara, ele não tá querendo saber disso não, velho. Ele quer o sistema dele funcionando. Tá? Outra coisa, né, que são os movimentos, né, os deslocamentos físicos desnecessários. Nesse caso, é você sair fisicamente. Então, cai como uma luva no trabalho remoto, né? Isso aí. Você não precisa se deslocar para o trabalho.
Você quer fazer uma reunião com o cliente, você não tem que ir lá na sala do cliente. Então, tudo isso é tempo. Ele vai focando nesses pequenos desperdícios, certo? Para tentar entregar um processo, um programa, um sistema enxuto e um sistema que atenda o cliente. E que o foco está na qualidade daquilo que você entrega, né? Por isso que o último desperdício é a descoberta tardia de problemas. Então você tem que começar os testes lá no início do seu processo de desenvolvimento. Beleza, pessoal? Então vamos aqui caminhando para ah, o nosso último método, por assim dizer. O Kanban eu não considero um método, tá? Eu considero um- uma ferramenta. Eu considero uma ferramenta para que você eh, se sustente nela, se sustente nela, na para poder gerar, para poder gerar, assim, fazer integrada a um processo maior de desenvolvimento. Então a gente normalmente assim, interpreta um pouco mal e acha que o Kanban é só o post-it na parede, né? Mas na verdade ele é um método, assim, muito mais robusto, né? Que o foco, o foco do Kanban é a gestão de mudança e controle de fluxo. Esse termo, esse termo Kanban, ele vem, ele vem do japonês, né? Que significa sinal visual. Então eu tenho que ter de forma clara e simples a definição daquilo que está sendo feito. Então, a ideia dele, quando faz isso, é assim, evidenciar os problemas dentro desse processo de produção de forma imediata. Eu mostrar para vocês ali de forma rápida, direta, imediata, o que é o que eu estou passando. Tá? Então, assim, diferente de outros processos como o Scrum, que se foca ali em time box, né? Que são as sprints. O Kanban ele é focado no fluxo contínuo, tá? Ele não tem fim aquilo ali, tá? Ele não tem fim até que as coisas sejam finalizadas. É claro que você pode usar o Kanban como um método auxiliar do Scrum, não tem nenhum problema. Então, os princípios assim, mais gerais, mais básicos do Kanban, eles envolvem a visualização, né, desse workflow, né, que você esse fluxo de desenvolvimento, e aí daí vem a ideia lá dos post-its. Ah, tem também a questão que o Kanban foca, que é o acompanhamento de cada passo da cadeia de valor. Né? Então, ele vai, ele vai acompanhando, né, aquela evolução que o desenvolvedor tem, que o analista tem, à medida que ele vai caminhando dentro daqueles blocos, né? Daqueles blocos que você define, né? Normalmente é a lista de atividades, backlog, a lista de atividades, aquilo que entra para você fazer, aquilo que está em desenvolvimento, aquilo que está concluído. Você pode colocar, criar outras, você pode colocar testes, você pode colocar outros elementos aí. Mas eu acho que o principal foco, né, do Kanban é assim, você limitar o work in progress. É aquele conceito de WIP, né? Aquele conceito de WIP. Então, a ideia é limitar esse WIP. Por quê? Porque isso aí impede que a equipe inicie novas tarefas antes de terminar as atuais. Aí faça um link lá com o, o Lean. Ela força, né, as equipes a terminar essas tarefas. E com isso você evita gargalos, certo? Você garante que esse trabalho flua até a conclusão dele. Então o objetivo sempre
é aquilo que eles chamam de cultura Kaizen, que é a melhoria contínua daquilo que você está fazendo. Então, esse quadro visual do Kanban utiliza essas colunas que servem para representar justamente as etapas e ele divide muitas vezes em cores também para identificar a prioridade que esse trabalho tem. Então, o post-it vermelho para bug, os verdes para novos recursos, entende? Você pode adotar essa estratégia de cores também no Kanban. Então, é uma ferramenta, como as pessoas dentro desse contexto, né, da disciplina, uma metodologia para equipes de manutenção, para equipes de suporte ao DevOps. Por quê? Porque esse processo aí de sustentação, ele é, ele é contínuo, certo? E a sua demanda, ela é imprevisível, tá? Então, você junta essas coisas, pô, que ferramenta eu tenho para gerenciar isso? É o Kanban, tá? É o Kanban. Ah, então, ele tem como princípios aí a visualização, né, desse fluxo, o acompanhamento desse passo a passo até a entrega, limitar o IP. Eu preciso também de políticas para medir e gerenciar o fluxo, né, que eu não comentei. Então, é você definir estratégias que vão regular ou que vão focar aí nessa gestão de fluxo. É tipo mais a cultura Kaizen, né? Cultura de melhoria contínua. Aí temos aqui o quadro visual do Kanban, né? Que é aquela coisa das colunas que vão representar as etapas daquele seu processo. Os números, eles vão indicar o work in progress e você vai controlando esse work in progress. A ideia de trabalhar com post-its coloridos que vão representar essas tarefas. Uma priorização em cores, né? E com isso eu tenho um elemento visual, né? Uma representação visual do andamento do seu projeto. Então, qualquer pessoa que chegar ali vai bater o olho no quadro e vai saber qual o estado do desenvolvimento. Okay? Então, eu acho interessante nesse sentido. Sim, eu gosto do Kanban, é algo leve, fácil. Você tem Ele está integrado a quase todas essas ferramentas aí de controle de processos. Então, eu acho um recurso bem interessante, tá bom? A gente vem aqui para a situação. Quando a gente deve usar cada metodologia? Então, o processos que precisam de uma estrutura do RUP, né, com estrutura é, complexa, que tenha documentação, uh, que precise de uma documentação, e esses requisitos tenha prazos curtos, apesar da sua complexidade, é o OpenUp. Uhum. É o OpenUp. Pelo menos a ideia é essa. Ah, outra coisa, no Crystal, quando eu tenho equipes de tamanhos variados e eu trabalho com, com diferentes criticidades, né? Com diferentes níveis de dificuldade. Então, eu tenho por exemplo, uma startup, eu posso utilizar claramente o Crystal Clear, né? Porque eu tenho de 1 a 6 pessoas, tal, é um processo que é focado para empresas pequenas. Eu tenho um sistema hospitalar, que é um sistema crítico, eu uso o Crystal Red, tá? Eu não sei se vai chegar a 80 pessoas envolvidas, né? Nem 40. Dificilmente você vai ter uma equipe desse tamanho, cara. Os projetos, assim, não tem tanta gente assim. Mas a ideia dele é essa, é você trabalhar com é, o Crystal Red, né? Você trabalha de 41 a 80 pessoas. Aí temos o Lean, né? Que o Lean é o foco na eliminação de desperdícios. Eu quero fazer uma migração, eu quero refatorar um sistema para modernizá-lo. Uso o Lean.
Aí vem um Kanban. Kanban, manutenção contínua, operações. Mas lembrando, o Kanban você pode incluir dentro de outros projetos, dentro de outros processos, como metodologia auxiliar também. E a gente faz muito isso no Scrum. A gente usa o quadro Kanban, mas aplicando não o fluxo do Kanban, aplicando o fluxo do Scrum. Beleza? A parte de integração entre elas, existem, né? Ah, como eu já falei para vocês, o Scrum com Kanban, o pessoal chama de Scrumban. Assim, se eu trabalhar em sprints e ter esses quadros visuais dentro da sprint. Eu posso juntar o XP e o Lean, né? Então, o XP e Lean tem tudo a ver, né? Assim, eu tento eliminar o desperdício de uma forma extrema, né? Por isso é o Extreme Programming. De uma forma extrema, assim. O XP, ele eu adoro essa metodologia. Está meio datada, mas eu tenho um carinho muito grande por ela. Ah, o Crystal e o OpenUp, né? Eu tenho uma estrutura adaptável ao tamanho da equipe e à complexidade que esse projeto, né? Que esse eh, software tem ou ele necessita. Então a ideia sempre é eu escolher práticas, não pensar sempre engessado, mas escolher práticas que vão agregar um valor ao contexto do projeto. Então, eu preciso de flexibilidade. E isso é a ideia geral dos métodos ágeis, pessoal. A ideia dele é sempre focar na flexibilidade, porque o seu foco não é o processo, o seu foco é a entrega. É o entregar software funcionando. Certo? Então, a gente vai finalizando a nossa aula de hoje. É? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e realizem aí as atividades que vocês têm que fazer e qualquer coisa é só chamar, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até mais.